Muita paz, muita luz a todos. Para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Ariel Espíndola, eu sou nascido em São Paulo, moro no interior de São Paulo, tenho 35 anos, não tenho mais religião alguma, mas talvez possa me considerar universalista. Muito bem, esse vídeo de hoje ele é voltado para pessoas que gostam e estudam, principalmente estudam, que gostam e estudam ufologia, espiritualismo ou espiritualidade ou reencarnação, pessoas que estudam física quântica. Se você não gosta de nenhum desses assuntos, ou de repente, não, eu até gosto, Ariel, mas não entende nada sobre esse assunto, então esse vídeo ele não é para você. Esse vídeo, sinceramente, não é, digamos assim, pelo menos não nesse momento, do seu interesse. Então, eu acho que é melhor você voltar para os seus canais abertos, né? Assistir os seus canais abertos, jogo de futebol, política, qual namorada que você tem que te deixou, como você vai conseguir ficar rico, coisas ligadas aqui à terceira dimensão, que não são coisas que não são importantes, ok, mas que estão longe de ser o ápice da existência de muitos seres que aqui estão. Muito bem. Um dia desses, uma amiga minha, ela enviou para mim um vídeo de uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, o professor Laércio Fonseca, aonde ela perguntou para mim, falou assim, Ariel, eu estou enviando esse vídeo para você, do professor Laércio Fonseca, porque o professor Laércio Fonseca, ele disse nessa palestra que todos os extraterrestres, na verdade, estão mortos, que eles só existem no corpo etérico, ou no espírito, ou na alma, por assim dizer. Ok. Sinceramente, eu gosto muito do professor Laércio Fonseca, respeito ele muito, mas não quer dizer que eu sigo ele em tudo que ele diz, nem concordo com ele, nem com qualquer um outro ser com tudo que diz. Aliás, nem você que está me assistindo pode concordar com tudo que eu digo, porque cada um de nós tem que ter o seu estudo e o seu raciocínio. Muito bem, vamos lá. Eu não quero enrolar muito. Eu não cheguei a assistir esse vídeo do professor Laércio Fonseca, onde ele afirma que todos os extraterrestres estão, na verdade, mortos, né? Todos os extraterrestres não têm um corpo, digamos assim, biológico, né? Assim também como uma afirmação que ele fez assim em um vídeo passado dele, que foi muito polêmico e que fez com que muitas pessoas até deixassem de seguir ele, foi a afirmação que ele fez de que todos os extraterrestres são bons e que não existe extraterrestre mau ou extraterrestre de não-luz. Ok, como eu acabei de dizer, ninguém, nem eu, nem ele, nem ninguém é possuidor de uma verdade plena. Acredito que fractais das verdades são distribuídas um pouco para cada ser, para que as pessoas juntem essa informação e você chegue à sua conclusão. Porque a nossa intenção não é te dar respostas, mas te fornecer perguntas e questionamentos para que você mesmo chegue à sua conclusão. Muito bem. Eu acabei de ver um vídeo do Leandro Maktub, onde rapidamente ele abordou sobre esse tema, né? Que o professor Laércio Fonseca afirmou que todos os extraterrestres, sem exceção, que todos os extraterrestres não possuem um corpo, digamos assim, para a compreensão de vocês, não possuem um corpo biológico, não possuem um corpo que seja físico, que a gente possa pegar, que a gente possa tocar, não possuem. E isso, mais uma vez,
causou uma grande polêmica, inclusive até mesmo dentro de quem segue ele. Ok. Primeiro ponto. Se todos, eu estou falando todos, tá? Não estou dizendo alguns. Se todos os extraterrestres não possuíssem um certo tipo de matéria ou corpo, por assim dizer, físico, não existiria dentro do que nós chamamos hoje de abduções, que acontece há muito tempo, né? Desde os tempos bíblicos para trás, mas vamos botar da década de 50 para frente. Não existiria tantas abduções onde as pessoas têm relato que elas foram tocadas por seres alienígenas. Elas tiveram contato físico, contato cirúrgico no seu corpo. Então, só isso daí já quebra totalmente a ideia, infelizmente, do professor Laércio Fonseca de dizer que todos os extraterrestres estão mortos, digamos assim, e que eles são apenas essências, energias, espíritos. Mais uma vez, enfatizando, ele usou a palavra todos. Muito bem. Em que eu posso comparar isso? Bom, eu não vou dar as fontes, precisamente. Eu acho que essa fonte que eu vou dar para vocês é uma fonte acessível a cada um de vocês. São poucos livros que você pode ler e encontrar nesses livros as informações que eu vou aqui passar. Por isso que eu não sou do tipo de falar a página do livro, o parágrafo do livro. Eu sou do tipo de pessoa que fala, vai lá você e lê e procura. Ok. E eu vou falar primeiro do Antigo Testamento. O como que nós, vamos dizer nós, né? Nós humanos, nós temos sim a capacidade, pode parecer loucura isso para alguns, mas não. Nós temos sim a capacidade de atingir a imortalidade do corpo físico. Nós termos a capacidade é uma coisa, nós atingirmos é outra, e eu vou explicar isso. Nós temos a capacidade de atingir a imortalidade do corpo físico, nós temos a capacidade para pegar qualquer coisa que existe aqui nessa nossa dimensão e transformar ela no que a gente quiser. Como, por exemplo, né, o próprio Jesus mesmo disse para o monte, levante-se, e o monte se levantava. Dizia para o tempo, pare, e o tempo parava, e etc, e etc, etc. E o próprio Jesus mesmo disse que quem cresce nele faria não só as coisas que ele fez, isso dentro do Novo Testamento, por isso que eu disse, não sei aonde está, vai lá e procura, porque não é arrogância da minha parte, mas eu acho muita preguiça da sua parte você querer que eu diga aonde está tudo. O Novo Testamento é pequenininho, o tempo que você perde fazendo muita coisa, você pode catar o Novo Testamento, os 4 evangelhos e fora as cartas e ler e procurar. Muito bem. Então, gostaria de falar, antes de falar da figura de Jesus, porque daí já envolve misticismo, envolve religião, envolve muita coisa. Eu quero agora fazer uma viagem com vocês para o Velho Testamento, ok? No Velho Testamento existia um homem chamado Enoque. Se vocês for procurar, às vezes, se vocês também não quiserem procurar, vocês não precisam. Vocês digitam aí no Google ou no YouTube quem era o Enoque da Bíblia e vai aparecer pelo menos um resumão, ok? Beleza, tranquilo. Existia um homem chamado Enoque, aonde dentro da teologia judaica e dentro da Bíblia, no Antigo Testamento, disse que Enoque, ele era um homem, vou usar a linguagem bíblica, tá? Ele era um homem que ele andou tão próximo de Deus, ou seja, ele conheceu tantas coisas de Deus, que ele se tornou imortal. A partir do momento que Enoque se tornou imortal, digamos assim, Deus se viu num dilema. Por quê?
Porque um ser imortal, como que conviveria aqui no planeta Terra? Muitas pessoas podem dizer, nossa, mas seria ótimo ser imortal. Seria ótimo ser imortal se todas as pessoas fossem imortais. Fisicamente que eu estou falando, não estou falando de espírito, estou falando de físico. Mas imagina para uma pessoa só, uma pessoa ser imortal e ver gerações e gerações morrerem, pessoas que ela ama morrerem e ela continuar viva. Isso é uma tortura. Isso poderia levar a pessoa à insanidade. Então, dentro da Bíblia, mais uma vez, dentro do Velho Testamento, o que Deus decidiu fazer? Deus enviou uma carruagem de fogo. Gente, desculpa, dá vontade de rir quando eu falo isso. É porque tem pessoas que levam essas palavras no pé da letra. Quando fala carruagem de fogo, imagina um monte de cavalinho, uma carroça, alguém pilotando a carroça, uns fogos saindo da carroça e vindo. Mas tudo bem, tem gente que realmente pensa que é dessa maneira mesmo. Mas vamos lá, vamos voltar. Deus enviou uma carruagem de fogo, arrebatou Enoque e levou Enoque. Para quê? Por quê? Porque Enoque teve um contato ali tão próximo com Deus, estou usando essa linguagem, tá? Estou usando essa linguagem simples para você poder entender, né? Principalmente você que é cristão, judeu, né? Ou deriva de alguma religião que provém do cristianismo. Enoque andou em um ponto assim, ele teve uma relação assim tão forte com a deidade, que o corpo físico, agora eu vou falar do corpo físico, que o professor Laércio falou, que o corpo físico dele não podia morrer. Outra pessoa que eu vou citar bem rápido aqui, e eu já vou chegar num ponto ainda mais profundo ainda, que é o profeta Elias. A mesma coisa também. Ele andou tão próximo com Deus que aconteceu a mesma coisa. Mais uma vez, né? Quando eu falo em carruagem de fogo, eu quando era criança eu assistia um desenho chamado Cavalo de Fogo. E eu já lembro logo daquele cavalo. Porque olha, gente, tem pessoas que é impressionante, elas levam as coisas ao pé da letra, né? Mas tudo bem, ok. E mais uma vez, Deus, ou Criador, como vocês preferirem chamar, mandou uma carruagem de fogo de novo para pegar o corpo, digamos assim, né? Pegar o corpo de... Ai, meu Deus, agora eu troquei o nome. Elias ou Eliseu? Um dos dois. Para pegar o corpo de Elias e transladar. Muito bem. Fora isso, embora haja muitas controvérsias, nós sabemos que existia pessoas que viviam muito mais tempo que nós. Não todas, mas pessoas que viviam muito mais tempo que nós. Vivemos hoje. Eu sei que isso é uma controvérsia muito grande dentro da teologia, de contagem de tempo, tarará, e todas essas coisas, né? É uma controvérsia. Mas existia homens que viviam 800 anos, 900 anos, 1000 anos, inclusive que alguns cientistas comprovam isso hoje. Ai, aonde que comprova, Ariel? Não existe isso. Meu querido, minha querida, se você quer saber, você pesquisa. Porque imagina só um exemplo. E eu não entendo nada sobre medicina. Aí eu vou perguntar para um médico sobre medicina, eu vou querer que aquele médico explique a medicina para mim que ele estudou em 8 anos e explique para mim em alguns parágrafos digitando. Não dá, né, meu querido? Minha querida. Por favor, né? Discernimento. Então, nós temos, sim, essa capacidade. Todos nós temos essa capacidade. Agora eu vou dizer para vocês, voltando para os seres extraterrestres. Eu falei de nós aqui humanos, digamos assim, né, numa certa linguagem, que eu não vou me aprofundar nesses personagens. Agora eu vou falar dos seres extraterrestres. Muitos seres extraterrestres, digamos assim, eles ascensionaram
para planos e dimensões superiores, estando alguns, não todos, estando alguns extraterrestres em planos superiores, o biotipo de essa máquina, esse veículo aqui que nós usamos aqui na Terra, é diferente do veículo que eles precisam usar. Porém e entretanto, quando esses mesmos seres, eles precisam entrar em contato com seres que têm uma densidade mais física, digamos assim, eles podem sim, e não só podem, como eles, digamos assim, eles vão abaixando o seu nível vibracional e o seu nível corpóreo também, ao ponto de chegar no nível corpóreo parecido conosco e ter contato físico. Físico, sabe o que é físico? Beijo, abraço, toque, cirurgia, ter contato físico. Não com só os seres do planeta Terra, mas de outros planetas que também têm um veículo como esse aqui parecido conosco. Vou voltar, porque eu estou fazendo esse intercâmbio. Eu venho no assunto e volto naquele outro para voltar para aquele assunto de novo. Vou voltar para o assunto chamado Jesus Cristo. E como eu disse também, eu não vou dizer para você onde está, tá? Eu só vou dizer para você que está na onde? No Novo Testamento. Um livrinho desse tamanho aqui, que se você pode pegar e ler ele inteirinho e pesquisar, e depois você voltar aqui e falar, Ariel, não encontrei, ou é mentira sua. Que não vai dizer, porque eu leio, releio e estudo o Novo Testamento, a Torá e outros livros, desde que eu me considero por gente. Mas tudo bem. Vamos falar do personagem agora, chamado por vocês de Jesus. Existia Jesus, mesmo antes do que os católicos, do que os crentes chamam de transfiguração, mesmo antes da transfiguração, Jesus, ele já possuía um corpo diferente dos nossos. Jesus já possuía um corpo diferente do nosso. Mas como que você chegou a essa conclusão, Ariel? Da onde você tirou isso? Que Jesus, antes da transfiguração, já possuía um conhecimento de manipulação desse corpinho aqui que a gente conhece. Ok, muito simples. Existem várias passagens que Jesus, por exemplo, estava conversando com seus discípulos, ou estava conversando com a multidão, e de repente Jesus mudava a sua forma. Ao ponto de que aquelas pessoas que eram mais próximas deles, inclusive a própria mãe, não o reconheceram. Sim, Jesus antes, por isso que eu estou falando antes, enfatizando, Jesus antes da transfiguração, ele já possuía a capacidade, seja telepática, de transformar a sua aparência para que as pessoas não o reconhecessem. Olha só para vocês verem. E Jesus era nada mais, nada menos que o quê? Querendo ou não, metade filho de um humano, ou seja, de uma humana, e metade filho de um Deus, né? Dentro da concepção de vocês, que eu não desrespeito, e que num certo ponto de vista meu está correto. Realmente Jesus era mesmo. Metade humano, por parte de Maria, e metade não humano, por parte de um ser, né? Muito bem. Outras passagens interessantes, como por exemplo, teve uma certa ocasião em que os fariseus levaram Jesus para tentar atirar Jesus de cima de um monte. E eles levaram Jesus até um monte para tirar ele lá de cima e matar ele. Só que o que aconteceu com Jesus? Isso dentro da Bíblia, tá? Novo Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento. Procura lá. Como eu disse, eu sinceramente me desculpo, mas eu não gosto de gente preguiçosa.
O Novo Testamento é pequenininho, você pode encontrar essas coisas lá que eu estou dizendo. Jesus, quando estava prestes a ser empurrado para ser morto, com aquela multidão enorme em cima dele, imagina só, uma multidão na sua volta, você na beira do precipício, de repente o que acontece? Isso foi antes da transfiguração. Jesus simplesmente passa pelo meio deles e ninguém viu Jesus. Ninguém o viu, ninguém sabe por onde ele saiu, por onde ele escapou, e de repente ele aparece lá em outro lugar pregando. Você entendendo o como que nós somos capazes de manipular a consciência das pessoas. Nós somos capazes de manipular esse veículo aqui físico, tornar esse veículo físico mais denso, menos denso. Existem provas, tanto dentro da Bíblia quanto dentro de outros livros históricos, de seres humanos, até então, né, que conseguiram fazer isso. Outra coisa interessante também, com os próprios discípulos mesmos. Teve uma certa vez em que Pedro e João, eles estavam um pouco desacreditados ali, sabe? Tava assim, eu não sei se eu acredito nisso que Jesus está pregando, eu não acredito. Aí eles falaram, quer saber, a gente não vai seguir Jesus nada, vamos voltar para pescar de novo. E eles voltaram para um barco, muitas pessoas conhecem essa história. Voltaram para o barco e voltaram para pescar. De repente, eles avistam uma pessoa na praia. Não identificaram quem era a pessoa. João, ou Yohanan, que é o nome dele em hebraico, João, como era muito mais próximo de Jesus, próximo no sentido de essência, de amor, ele falou para Pedro, Pedro, é Jesus que está lá na praia. Automaticamente João já mergulhou e foi nadando até chegar na praia. E nisso Pedro também foi atrás dele. Só que o mais interessante nessa história, o mais interessante, embora João tenha percebido que aquele ser que estava lá na praia era Jesus, mas fisicamente não era aquele Jesus que ele conhecia. E esse ser começou a ter uma longa conversa com Pedro e com João. Depois de passada-se essa conversa, Jesus mais uma vez mostrou qual era a forma física, pelo menos, que aqueles dois amigos dele estavam acostumados a ver, e eles viram, não, nossa, realmente era Jesus mesmo. Então, tudo isso que eu estou falando é para vocês entenderem a capacidade que nós humanos temos de mudar a nossa o nosso corpo físico. Densificidade, palavra difícil, né? A gente tem essa capacidade. Mas quase ninguém consegue isso. Por que quase ninguém consegue isso? Porque não é o foco. Querer é uma coisa, se esforçar é outra, completamente diferente. O que tinha nesses seres diferentes aí? Que teoricamente andaram com Deus, atingiram a mortalidade, conseguiam modificar as coisas, conseguiam ressuscitar os mortos. Você consegue ver algum médico morto? Morto mesmo, morto depois de 3 dias, 4 dias, 5 dias. Não consegue. Então, o que esses seres tinham de especial? Eles comiam como nós comíamos, eles tinham família como nós tínhamos família, pagava a conta como a gente pagava, tinha sol na cabeça deles, tinha chuva, tinha tudo que você dizer de desculpa pra mim. Não, Ariel, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho sol, eu tenho chuva, eu tenho não sei o quê, eu tenho namorado, eu tenho relacionamento. Eu tive que fazer essa vozinha mesmo, porque tem gente que... Ufa! A gente tem que respirar 50 mil vezes. É um trabalho realmente de meditação. Essas pessoas, elas tinham as mesmas coisas que nós tínhamos. Elas só tinham um diferencial. Além da vida física delas aqui na Terra, elas queriam encontrar, digamos assim, usando a linguagem de vocês,
um Deus. Elas buscavam realmente, não através de religião, de dogma, elas buscavam a conexão com esse Deus. E quando elas conseguiram a conexão com essa deidade, que vocês chamam de Deus, eu chamo de fonte criadora ou criador primordial, elas atingiram a imortalidade, elas atingiram a modificação de tudo que existe aqui na Terra, o controle sobre o tempo, o controle sobre o Sol, sobre a Lua, sobre os astros, multiplicar comida, fazer comida aparecer do nada, fazer água aparecer do nada, transladar, quem não sabe o que é isso, dá uma pesquisada também, transladar-se fisicamente de um lugar para o outro. Então, isso são coisas que nós, digamos assim, não vou prolongar esse vídeo e entrar em outros temas, que nós humanos somos capazes de fazer. Nós queremos? Não. Nós estudamos? Não. Nós dedicamos uma parte da nossa vida, digamos assim, maior para isso? Não. Então é claro que você não vai ter. Um médico, para ser médico, ele estudou muito. Um cientista, para ser cientista, ele estudou muito. Todas as pessoas que se dedicam a algo e conseguem algo é porque dedicaram tempo da vida dela para aquilo. Se você não dedica tempo da sua vida para algo, você vai ficar apenas no desejar. Ah, eu desejo. Vai continuar desejando o resto da sua vida, mas não vai entender nada. Agora, voltando ao ponto dos extraterrestres. Se os seres aqui encarnados, eu usei a Bíblia, porque a gente está, querendo ou não, em um país cristão, ou judaico-cristão, né? Mas eu poderia citar outras fontes e outros deuses para você, outros seres de outras mitologias que fizeram a mesma coisa que Jesus, que aconteceu a mesma coisa que Enoque, que aconteceu a mesma coisa que Elias, a mesma coisa. Eu poderia citar um monte, mas como essas histórias estão muito mais longe de vocês, eu preferi usar a Bíblia. Então, como eu estava dizendo, os seres extraterrestres, não todos, mas a maioria dos seres extraterrestres, que vivem em dimensões paralelas, diferentes da nossa, eles podem sim, digamos assim, baixar a sua vibração, o seu padrão, e baixando o padrão, densificar os seus corpos. Densificar os seus corpos ao ponto da gente poder ver, tocar, e ao ponto até deles, se quiserem mesmo, comer e beber com a gente. Lembra dos anjos da Bíblia? Existem vários tipos de manifestação de anjo na Bíblia. Tem aquele anjo que aparece, só dá uma mensagem, e tem aqueles outros anjos que sentaram com as pessoas, comeram, dormiram. Ué, mas espera aí, anjo não é tudo ser espiritual? Como é que tem anjo que só aparece e que não é, né, não pode pegar, não é tateável, e tem anjos que têm corpos semelhantes, comem com os humanos segundo a Bíblia, estou falando da Bíblia, vai lá e procura. Abraão foi visitado por anjos, Abraão fez comida para os anjos comeram a comida de Abraão, dormiram lá e foram embora. Ou seja, eles estavam em algum tipo de corpo muito parecido conosco. Muito parecido conosco. A mesma coisa também eu posso dizer da cidade de Sodoma e Gomorra, diante de ser destruída. O sobrinho de Ló recebeu lá, né, os mesmos anjos, né? E esses anjos também, eles estavam em um corpo, digamos assim, parecido ou muito semelhante ao corpo físico nosso. Tanto é que os anjos também entraram lá, comeram. Não que eles tinham necessidade de comer, mas talvez eles pensaram, poxa, lá na nossa dimensão a gente não precisa comer. Já que a gente está aqui, por que não? Né? Por que não? Quanto tempo a gente não experimenta uma comida, não experimenta o que é tomar uma água? Pra gente aqui são coisas comuns, mas para seres que estão ascensionados, até se esqueceram de qual é essa sensação, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Então vocês veem
tanto dentro da Bíblia quanto fora da Bíblia, na mitologia, fora da mitologia, existe sim a possibilidade de seres baixarem, digamos assim, vou usar essa palavra, né? Baixarem a sua vibração e se tornarem com um corpo parecido conosco. Da mesma maneira também os extraterrestres. Da mesma maneira também os extraterrestres. Existem muitos extraterrestres que eles estão, digamos assim, num corpo dimensional de mais energia e mais luz? Sim, tem, está. Mas, se eles quiserem, porque, gente, é muito mais fácil quem tá lá em cima descer do que quem tá aqui embaixo subir. Vocês estão me entendendo? É muito mais fácil. Por quê? Porque quem tá lá em cima já percorreu todo o caminho da escadinha, né? Que quer dizer, né? Quem tá lá em cima, é isso mesmo, já percorreu todo o caminho. Ou seja, quem tá lá em cima sabe exatamente como descer. Nós que estamos aqui embaixo, entre aspas, né? Tô usando essa analogia, é muito mais difícil pra gente subir, transladar o nosso corpo, modificar, entrar na inteligência, entrar, né, em conhecimento. Então, é exatamente no ponto aonde eu digo. A humanidade ainda vai descobrir muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Quando eu falo humanidade, eu estou falando da humanidade inteira. Mas vai descobrir muitas coisas quando? Quando romper com seus paradigmas, com seus dogmas, com seus eu tenho certeza. Eu nunca vi nenhum ser inteligente que foi considerado um gênio dizer eu tenho certeza. Sinceramente, só os ignorantes e os burros, desculpa dizer, têm certeza de alguma coisa. Eu mesmo não tenho certeza de nada. Vocês estão me entendendo? A única certeza que eu tenho é que existe perguntas e eu vou atrás dessas perguntas, obtenho respostas e até mesmo essas respostas, com o tempo, elas podem ser mudadas. Eu não lembro quem me disse essa frase, nem lembro aonde eu ouvi essa frase. Mas tem uma frase que ela diz que quando nós encontramos todas as respostas para as nossas perguntas, o universo vem e muda tudo, muda todas as perguntas. Quando nós encontramos todas as respostas, o universo vem e muda todas as perguntas. Por quê? Ah, poxa vida, o universo está sacaneando comigo. Não, não é. É para que a gente continue evoluindo. A evolução não tem fim. Imagina a evolução como um círculo, tá? Eu não estou conseguindo fazer um círculo aqui direito, mas faça de conta que isso é um círculo. E a evolução é isso aqui, ó. Constantemente. A evolução não é para a esquerda, não é para a direita, não é para cima, não é para baixo, não é para um lado, não é para o outro. A evolução é um círculo. Um círculo infinito, que não tem fim. Então, é exatamente por isso que antigamente isso era chamado por ocultismo. Ou seja, pessoas aqui no nosso planeta têm esse conhecimento que eu estou falando para vocês e muito mais também. Se eu fosse fazer um vídeo, nossa, eu teria que fazer vários e vários e vários vídeos abordando cada tema desse. Mas pessoas religiosas, políticas, etc., os que controlam ali, né? Digamos assim, a massa. Eles têm esse conhecimento. Conhecimento do poder telepático, conhecimento, nem todos eles, ok? Nem todos eles, porque nem sempre inteligência está ligado com a espiritualidade. A espiritualidade também, querendo ou não, está ligado com a inteligência e até mesmo a imortalidade. Ok? Mas tem muitos seres aqui na Terra que já detêm todo esse conhecimento. E é claro que eles detêm para eles e para a família deles. Certo? Para controlar o resto da massa. Para fazer você continuar vendo os canais abertos, para vocês continuar achando que vida é simplesmente nascer, encontrar alguém, casar, construir uma casinha
ou então ter ali o seu dinheiro, ter a sua fama, morrer, acabou, e depois para os reencarnacionistas, né, voltar e repetir toda a mesma coisa de novo. Até mesmo alguns seres do plano espiritual é isso que eles acham que vocês... É isso que eles querem que vocês pensem. Porque enquanto vocês pensarem assim, vocês vão estar presos aqui, ó, nessa dimensão, nesse plano chamado Terra. Vocês não vão conseguir ascensionar para outros planetas. Vocês não vão conseguir ascensionar para outras dimensões. Aí, aquela velha pergunta de todo mundo. E que, gente, sinceramente eu não respondo. Porque como eu mesmo disse, responder uma pergunta extremamente complexa de anos de estudo em um texto, não dá. O que eu estou dizendo aqui, eu estou dando apenas aqui, ó, um clique em você, um estalo. Quer saber se isso é verdade ou se não é verdade? Vai estudar e vai se aprofundar. Você tem todo o direito de não acreditar ou acreditar em algo. Mas quando você não acreditar, não acredite com embasamento. Não acredite porque você se aprofundou. Não acredite porque você estudou aquilo. Aí sim, ó, parabéns para você. Parabéns. A mesma forma está no acreditar também. Tem muita gente que acredita, mas que mesmo acreditando, elas não conseguem atingir aquilo. Como, por exemplo, a cura do próprio corpo, como alguns já conseguem. Rejuvenescimento ou permanência da juventude, como muitas conseguem. Nada tem a ver com genética, nem com cremes, nem com botox. Muitas pessoas já fazem muitas coisas. Agora, para saber se as pessoas fazem essas coisas, querer fazer o que essas pessoas fazem e dedicar-se um tempo para entender isso, pesquisar e se aprofundar nisso e ter isso, aí existe um abismo. Tudo aquilo que você investe, tempo é vida. Tempo é vida. Quando você trabalha e você pega o seu dinheiro, você vai gastar o seu dinheiro, não é o seu dinheiro que você está dando, é a sua vida. Aquele dinheiro representa o tanto de horas que você teve que passar no seu trabalho e você está pagando com a sua vida. É uma coisa muito triste isso, principalmente com a carga horária que nós temos e os salários que nós temos, né? Para você ver como que a nossa vida aqui para elite vale tão pouco. Mas mesmo as pessoas que trabalham, digamos assim, né, relativamente bastante, elas podem pesquisar, elas podem se aprofundar. Ah, Ariel, não tenho livro, não tenho nada. Bom, se você tem internet, você está me assistindo. Se você está me assistindo aqui através da internet, você pode ali, através da internet, hoje em dia, procurar qualquer coisa. E se aprofundar em qualquer coisa. E praticar. Aí muitas pessoas vão dizer para mim, Ariel, mas eu tentei fazer um ano, ou um mês, ou um dia, e comigo não deu certo, esse negócio de lei de atração, esse negócio de rejuvenescimento, esse negócio de imortalidade, esse negócio de se curar, esse negócio de atrair dinheiro, tudo balé, tentei, mas não deu certo. Deixa eu te dizer uma coisa. O fracasso, ele faz parte da vida. Não é porque você fracassou 1, 2, 100 vezes, 1 ano, 10 anos, que você vai desistir. Se você desistir, meu querido, você nunca vai ser esses seres aí que conseguiram atingir tudo o que eles conseguiram atingir. Ou você acha que Albert Einstein se tornou Albert Einstein do dia para a noite? E as coisas que ele conseguiu. Você acha que Nikola Tesla se tornou Nikola Tesla do dia para a noite? Você acha que Steve Hawking se tornou Steve Hawking do dia para a noite? Não houve nenhum esforço, simplesmente, pum, acordei, a primeira tentativa, consegui, olha aqui, ó, provei a teoria da relatividade. Por favor, né? Então, meus queridos e amados irmãos, tudo nos é possível. Tudo está ao alcance das nossas mãos.
Mas quanto tempo você gasta nisso? Não só tempo. Tempo, amor, paixão. Porque quando a gente está falando de algo que é muito maior, a gente tem que ser apaixonado por aquilo. A gente tem que ter paixão por aquilo. E quando a gente tem paixão por algo, a gente pode fracassar várias vezes. Que a gente fala, ok, foi um fracasso, não tô feliz, mas ó, sacuda a poeira, dou a volta por cima, vamos lá. 100ª tentativa, 1.200 e 304 tentativas. E continua tentando até atingir. Essa é a diferença de qualquer pessoa que tem sucesso em qualquer coisa da vida e de pessoas que não têm sucesso. Não sabe lidar com o fracasso. E o fracasso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o fracasso ele nos fortalece. O fracasso é para o nosso bem. O fracasso faz com que nós criamos força. O fracasso faz com que nós pensamos, nossa, ontem eu tinha essa religião, hoje eu tenho outra. Nossa, em tal idade eu pensava uma coisa, nessa idade eu penso outra. Porque existiu vários fatores na sua vida em que você errou, fracassou, caiu, quebrou a carinha e evoluiu. Mas não deixou de tentar. Não deixou de viver por causa disso. Então, finalizando, sim, existem muitos extraterrestres que eles têm o biotipo físico muito parecido conosco e que nem evoluíram ainda, continuam tendo o mesmo biotipo físico que conosco, o mesmo entre aspas, né? Não come, né? Não precisa de comida, de várias coisas como nós precisamos aqui, mas tem o mesmo biotipo. Inclusive tem alguns que têm até a mesma aparência, o mesmo órgão genital, separado, homem, mulher, como vocês conhecem. Gente, existe infinitas raças, incontáveis no universo. Não só no universo, como próximo da Terra mesmo. Lembre-se do que Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vocês que são espíritas também, existem vários e vários livros, desde Allan Kardec até Chico Xavier, entre outros, que citou a existência de outras vidas extraterrestres. É claro, entenda uma coisa. Sim, cada planeta precisa de um corpo? Sim, porque esse corpo aqui, na verdade, é como se fosse um carro. Nós não somos esse corpo. Nós somos o ser que habita dentro desse corpo. Tanto é que quando esse corpo não nos serve mais para a finalidade que nos é colocada nessa vida, a gente deixa esse corpo aqui, a Terra faz o trabalho dela e a nossa essência verdadeira, ó, vai embora para algum lugar. Vocês estão me entendendo? Mas, finalizando, se existiu seres que foram capazes e até hoje, como eu mesmo disse, o YouTube está aí, pesquisa lá no YouTube. Existem pessoas na Índia, existe no mundo inteiro fazendo fenômenos. Desculpa dizer, não é desmerecendo Jesus, não. Fazendo fenômenos maiores que Jesus fazia. Só que você não sabe. Você prefere estar ligado nos canais abertos, você prefere estar vendo BBB, você prefere estar 24 horas enfurnado em política. Eu também tenho a minha participação política, lógico, afinal de contas eu estou aqui no planeta. Nem do planeta eu sou, mas eu estou no planeta. Então eu tenho, querendo ou não, eu tomo algum partido sim. Mas a minha vida não está nisso. Os meus pensamentos não estão nisso. 24 horas não. Como disse Jesus, aonde estiver o seu pensamento, ou seja, o seu coração, pensamento, agora falando aqui do chakra cardíaco, aonde estiver o seu pensamento, estará a tua realidade. Ah, minha realidade, desculpa dizer, minha realidade é uma merda. É porque o seu pensamento é uma merda. Minha realidade é triste, porque o seu pensamento consiste em reformular e continuar na tristeza e no sofrimento. Tudo depende de mudança. Mas para haver mudança, você tem que deixar o seu velho atrás e transformar em um novo ser.
Deixa tudo que não presta atrás. Pega só o que se aproveita. Pega as experiências, pega as boas, deixa as coisas para trás e se transforme. Se transforme num novo ser. Num novo ser aberto para aprender novas coisas, para investigar novas coisas, para investigar o seu próprio corpo, para olhar para dentro de si mesmo. E principalmente, gente, como eu mesmo estava dizendo, eu admiro muitas pessoas dentro do meio ufológico, dentro do meio espiritualista, dentro do meio religioso, admiro muito, amo e até cito eles. Mas eu não digo que nenhum desses seres são portadores da verdade. Verdade absoluta. Nenhum desses seres são. Eu não sou. E sinceramente eu não consigo ainda ver um ser, por mais ascensionado que seja, por mais que algumas pessoas chamem de Deus ou deidade, que tem essa capacidade da verdade plena. A não ser, como eu disse para vocês, no meu ponto de vista, o Criador primordial, que é o que criou tudo e todas as coisas. Tirando o Criador primordial para baixo, cada um de nós temos a nossa contribuição com a humanidade. Cada um de nós temos a nossa contribuição como avatar, cada um de nós temos a nossa contribuição como seres religiosos ou não religiosos, cada um de nós temos a nossa contribuição aqui na Terra. Mas não quer dizer que nós somos portadores de uma verdade absoluta, da voz mais linda do mundo, da aparência mais linda do mundo, da espiritualidade mais linda do mundo, da ciência perfeita e imutável. Não. Nós, sempre que existe um ser aqui na Terra, ele traz algo muito forte, muito novo, pense em uma coisa. Ele deixou para nós um legado. Qual foi esse legado? Estudar, aprender com ele e ser maior do que ele, e mais longe. Se Albert Einstein não pensasse assim, a gente ainda estaria nas teorias de Isaac Newton ainda. Vocês estão me entendendo? É isso. Muita paz, muita luz para vocês. Respeito a todas essas pessoas que eu acabei de citar e amo imensamente. Mas como eu mesmo disse, eu não estou aqui para te dar a comidinha na sua boquinha pronta. Dizer, está aqui, está ali, faça isso, faça aquilo, vá para a esquerda, vá para a direita. Não, eu não sou nada para fazer isso. Estou aqui simplesmente mostrando pontos de vista, explicando algumas coisas pequenas e mostrando para vocês que existe um mundo maior fora da nossa caixinha e até mesmo da minha caixinha também. Porque eu creio que seja lá quem for, tem muito o que me ensinar e eu também tenho muito que aprender com cada um de vocês. Porque afinal de contas, eu acredito, sinceramente, que todos nós, independente do nível de positividade ou não que esteja, todos nós somos deuses. E como deuses, cada um de nós temos uma coisa em nós que é única. Única, nenhum outro tem. E justamente por isso, que os deuses, por assim dizer, tirando a fonte primordial, os deuses menores, por assim dizer, precisam se unir. Porque quando nós nos unimos, nós compartilhamos pontos de vista, conhecimentos, e aí nós ascendemos ainda muito mais rápido. Muita paz, muita luz a cada um de vocês.